Olá pessoal, Shalom para todos. Hoje eu estarei falando sobre Jesus. E as perguntas de hoje são as seguintes. É verdade que Jesus tinha dois espíritos, duas almas e dois corpos? Será que existe algum versículo da Bíblia Sagrada que realmente prove que Jesus tinha dois espíritos? Se você quiser saber todos os detalhes, assista esse vídeo até o final. Estou de volta para responder todas essas perguntas. Porém, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse aquele like maravilhoso e que posteriormente divulgasse os meus vídeos para que mais pessoas em todo o Brasil tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, pessoal, as perguntas que não querem calar são as seguintes. Jesus tinha dois espíritos, duas almas e dois corpos? Esses detalhes são muito complexos. E se você respondeu que Jesus tinha dois espíritos, duas almas e dois corpos, você acertou. Não é verdade? Porque Jesus era humano. Então, Jesus tinha o espírito humano. Este é o primeiro espírito que havia dentro do corpo de Jesus. Então, Jesus realmente era humano. Então, como humano, tá? Ele tinha o espírito humano. Quando você abre a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, você vai entender que Jesus tinha o Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Isso porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Isso é muito importante porque esses dois versículos, o de Lucas 23, 46 e Lucas capítulo 4, versículo 1, provam que Jesus tinha dois espíritos. O primeiro é o espírito humano, que todo humano tem. Inclusive nós, cristãos, temos também dois espíritos. O espírito humano, tá? Aquele que saiu de Deus, do sopro, não é verdade? E o Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 3, que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso significa que nós, humanos, evangélicos, temos o Espírito humano e também o Espírito Santo. Da mesma forma, Jesus tinha dois espíritos, o espírito humano e o Espírito Santo. Agora, um outro detalhe importantíssimo é que Jesus tinha o Espírito Santo com 7 atributos. Isso é maravilhoso porque o livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo de número 2, diz o seguinte: e descerá sobre ele o Espírito do Senhor, que é o primeiro. Aí vem o segundo, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza e de temor. Então, pessoal, nós humanos temos dois espíritos, o espírito humano e o Espírito de Deus. Jesus tinha o espírito humano mais o Espírito de Deus com 7 atributos. Tá bom? Esses atributos são poderosos, tá bom? Muitas pessoas chegam até dizer que Jesus, na verdade, tinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus e mais 7 espíritos. E isso significa, por esse ponto de vista, que Jesus tinha 9 espíritos, tá bom? 9 espíritos. E a segunda pergunta, pessoal, é muito importante. Jesus tinha duas almas? Pessoal, este ponto aqui
é muito burocrático. Se alguém de repente fizer essa pergunta para você, o que você responderia? Jesus tinha duas almas? E nós, humanos, temos também duas almas? Pessoal, é claro que sim. Jesus tinha duas almas e nós, humanos, também temos duas almas. Esses detalhes são bíblicos, tá bom? Só que em muitas escolas e faculdades não pregam sobre isso. Também nos púlpitos das igrejas, vocês também não vão ouvir estes detalhes. Isso porque, pessoal, todos esses detalhes foram tirados do meu livro, tá bom? A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém especialista. Imagina um livro altamente poderoso com mais de 1.200 detalhes extras bíblicos para você crescer na graça de Deus e também no conhecimento da palavra. Então, a pergunta que não quer calar é o seguinte: Jesus tinha duas almas? Sim, pessoal. Aliás, todos nós também temos duas almas. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Gênesis, que quando Deus fez o homem, Deus soprou o espírito de vida no homem. E o homem se tornou uma alma vivente. Isso é especial porque, se você estudar a Bíblia, você vai entender que existe a alma física, ou seja, a alma humana, chamada de psique ou de cérebro, tá bom? Essa é a primeira alma. Tanto é que a Bíblia Sagrada diz, no livro de Levíticos, que a alma do animal irracional é o sangue. Isso significa que todos os animais, tá, mesmo não tendo o espírito, eles têm a alma. A alma está no sangue, tá? Porque o sangue, bombeado pelo coração, leva o oxigênio para o cérebro. Isto é muito importante porque, quando estudamos esses detalhes, chegamos à conclusão de que existe realmente a alma física, que é chamada de alma corruptível, tá? Aquilo que se destrói quando o homem morre. É o psique do homem, o cérebro, o sangue. Isso é alma. Até os animais têm este tipo de alma. Nos originais hebraicos, esta alma, chamada de sangue, de psique, é conhecida como Neshamar, tá bom? Neshamar. Isso significa alma física, alma destrutível, a alma do corpo, que é o sangue, o cérebro, tá? Ou psique. Agora, quando Deus soprou no homem o espírito de vida, dentro do espírito de vida existia também uma alma. Esta alma do espírito é indestrutível. Exatamente, pessoal. Então existe a alma do corpo, que é o psique, e a alma do espírito, que é indestrutível. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo 10, e principalmente o versículo 28, você vai entender que Jesus disse o seguinte: não temais o homem que mata o corpo somente, mas temeis antes aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Então a alma é algo indestrutível. Então neste versículo aqui de Mateus 10, 28, Jesus está falando da alma nefesh, tá bom? No original hebraico, nefesh é a alma indestrutível, a alma do espírito. Quando Deus soprou em Adão, o espírito veio do céu, tá bom? Com a alma, porque o espírito é sábio. Ele tem a alma dele. E no corpo humano do barro também tinha o Neshamar, ou seja, tinha a alma, que é chamada de psique, que é chamada de mente, que é chamada de sangue. Tá bom? Então, observe que a unificação da alma do espírito com a alma do corpo gerou a vida. Então, pessoal, se alguém perguntar se Jesus tinha dois espíritos,
você vai dizer que sim, o espírito humano e o espírito de Deus. Nós também temos estes dois espíritos, tá bom? Quando aceitamos a Jesus. E se alguém perguntar, Jesus tinha duas almas? Você vai responder, é lógico que sim. E a primeira alma é a alma do corpo físico, chamado de psique. E a segunda alma é a alma do espírito. Quando Deus soprou em Adão, dentro do espírito humano, já tinha uma alma, tá bom? E essas duas unificações, e esta unificação do natural com o sobrenatural, gerou a vida. E o homem se tornou uma alma vivente, tá bom? E a terceira e última pergunta é a seguinte: Jesus tinha dois corpos? Sim, pessoal. Na verdade, se nós estudarmos detalhadamente, vamos entender que Jesus tinha mais de dois corpos. Porque a Bíblia Sagrada diz, no livro de Provérbios, capítulo 8, que num passado retroativo, há bilhões de anos atrás, antes da existência do planeta Terra, Jesus morava dentro de Deus. Então, a dualidade era uma unidade. Ou seja, lá no começo de tudo, só existia uma divindade. E o Filho e o Espírito Santo moravam dentro dessa divindade, que é chamado de Deus. Tá bom? Se você abrir a Bíblia, por exemplo, lá no livro de aos Coríntios, capítulo 15, você vai entender que existem corpos físicos e corpos celestiais. E cada corpo com a sua matéria, ou com o seu imaterial. Então, Deus tem um corpo dele, tá bom? E dentro desse corpo de Deus, lá no passado, estava o Filho e o Espírito. Então, pessoal, Jesus realmente tinha mais de dois corpos. O primeiro corpo é o corpo de Deus, na eternidade retroativa. Eu já expliquei. Mas lá na eternidade retroativa, Deus fez um corpo para Jesus, tá bom? E passou a existir uma dualidade, o Pai e o Filho, individuais. Isso significa que uma vez Jesus morou dentro de Deus, depois Jesus saiu de dentro de Deus, porque o Salmo de número 2 diz que Deus gerou na eternidade retroativa um corpo para Jesus. Então Deus deu a luz a um corpo e lá no passado passou a existir uma dualidade, Pai e Filho. Aí esse Filho Jesus deixou seu corpo de glória, tá? Num tempo eterno, chamado de Kairos, e se transformou em uma espécie de sêmen e veio para o ventre de Maria. Então Jesus morou dentro do corpo de Deus, este é o primeiro corpo. Aí Deus gerou um corpo para Jesus, esse é o segundo corpo. Aí Jesus deixou esse corpo na eternidade e Jesus veio para o ventre de Maria e nasceu com um terceiro corpo. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 26, que Jesus era um mistério escondido na eternidade retroativa, ou seja, há bilhões de anos atrás, tá bom? E no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a seguir, vai dizer que realmente Jesus deixou toda a glória, ou seja, toda a glória corporal lá em cima e desceu para a terra em forma de sêmen, tá bom? Em forma de humano. Então, pessoal, Jesus realmente tinha dois espíritos, duas almas e dois corpos. Por que não dizer três corpos? Não é verdade? E a história termina dizendo o seguinte, que Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, ele subiu com o corpo transformado, não é verdade? Subiu do sepulcro com o corpo transformado e com este corpo sentou-se à destra de Deus, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe, tá bom? Não esqueça de adquirir o livro para que você tenha todos esses assuntos em mãos, tá bom? Também não esqueça de divulgar os meus vídeos para os seus companheiros. Que Deus te abençoe e te guarde no nome do Senhor.